levanta pra agir, tempestade tem que se acalmar. Quando Deus levanta pra fazer, até o inferno tem que cooperar. Quando Ele trabalha é diferente, nunca deixa nada por fazer. Faz e faz bem feito, sem imperfeição. Exalta o humilhado e o enche de unção. Ele muda a direção do vento para o globo terra, pra te socorrer. Ele é vencedor, sem ninguém à altura. Ele é o bom pastor que apacenta e que cuida. Ele fala e o universo tem que obedecer. Ele faz como quer e há de quem se atrever a querer impedir seu agir, seu querer. Hoje Ele levanta do trono pra fazer por você. O que Deus vai fazer é demais, porque Ele tem poder. É capaz, hoje vai te encher, te erguer, refazer o vaso que está quebrado e vai usar você. Vai desfazer o mal e por ponto final, essa enfermidade não é terminal. Vai mover céus e terra, vai agir, vai lutar, vai ser extraordinário o que Deus realizará. Ele é invencível, é tremendo, é incrível. O impossível para Ele é só questão de tempo. E o tempo chegou na tua vida. Pode glorificar. Ele não tem limite, não perde a guerra. É o Pai do universo, o dono da igreja. Hoje Ele move o céu ao teu favor e por ti peleja. O que Deus vai fazer é demais, porque Ele tem poder. É capaz, hoje vai te encher, te erguer, refazer o vaso que está quebrado e vai usar você. Vai desfazer o mal e por ponto final, essa enfermidade não é terminal. Vai mover céus e terra, vai agir, vai lutar, vai ser extraordinário o que Deus realizará. Se prepare, pois o tempo está chegando e aquilo que você está esperando vai acontecer, porque Deus fará. Deus fará. Deus fará. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como é que está seu coração? Como é que está sua vida? Tudo bem? Hoje nós temos programa e vai ser uma bênção. Estamos aqui hoje com uma participante, daqui a pouquinho, do Mulheres Multiplicadoras, que escreveu comigo também esse livro, Elas Unidas por um Propósito.
Mayra Cardoso. Nós vamos estar com ela aqui hoje e o Senhor vai usar aqui ela poderosamente. Fica conosco, vamos orar, pedir ao Senhor que fale o nosso coração, né, que responda as nossas orações, que faça algo novo em nós, amém? Então vamos orar juntos. Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos. Tu és bom, tu és fiel, poderoso, soberano. Senhor, obrigada, Deus, por essa oportunidade, essa noite maravilhosa na tua presença. Obrigada, Senhor, por essa porta aberta, esse programa, por tudo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Toma a vida da Mayra, que vai estar falando aqui hoje. Usa ela poderosamente. Fala conosco, Senhor, através da vida dela, através daquilo que ela for trazer para nós, meu Senhor. Abençoa as vidas que estão conosco, cada família, cada casa, cada lar, aonde cada um estiver assistindo, Pai, que o Senhor possa entrar, fazer algo especial nessas vidas, Senhor. Abençoa aqui o programa, abençoa as nossas vidas, nos cobre com o teu sangue, joga por terra todo o mal, estabelece o seu querer na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui com ela, linda, Mayra Cardoso. Prazer te receber, viu? Fica à vontade. Que legal que você está aqui, né? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria muito grande estar com vocês, com todos os nossos ouvintes, telespectadores do programa Vida para Cristo. E eu estou com o coração transbordando aqui de estar com vocês. E ainda mais por esse momento, por essa receptividade e esse momento de oração, né? Porque quando a gente entrega os nossos projetos para Deus, Deus abençoa e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Vai sim, em nome de Jesus. Estou muito feliz com você aqui conosco, né? Que bênção. A Mayra, ela é uma bênção, né? Conheci ela lá no lançamento do nosso livro, Elas Unidas por um Propósito, no dia 1º de julho, e assim, amei. Né? Tem pessoas que a gente se conecta e fala assim, nossa, essa pessoa é muito legal, né? E a gente se conheceu ali, não tem muito contato, mas sabe quando a alma, né, parece que você sente assim que é uma pessoa muito especial. Então a Mayra, ela vai estar aqui se apresentando, vai estar aqui falando, né, sobre aquilo que foi proposto no coração dela, aquilo que, né, ela desejar falar. Fica à vontade, viu? Pode ficar à vontade, deixa o que vier para você falar, quiser, pode falar, a casa é sua. E eu estou muito alegre e feliz, né, de você ter aceitado aí esse convite de estar conosco. Amém? Então fica à vontade, deixa Deus te usar aí. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastora Cris. Eu acho que é isso mesmo, né? Deus conecta almas, conecta vidas e tudo por um propósito. E é isso que aconteceu conosco, né? Então, nós tivemos a oportunidade de escrever em coautoria, né, o livro Elas Unidas por um Processo, por um Propósito, e nesse momento a gente conectou histórias, né? Então a pastora Cris tem uma história muito linda, que acabou conectando com a minha também, sem nós sabermos no primeiro momento, né, pastora Cris? Verdade. Mas Deus usa muita gente, e aí eu gostaria de comentar um pouquinho da minha história, mas antes disso eu gostaria de me apresentar. Fica à vontade, viu? Vou deixar você aí, se apresente, fique à vontade, fala aí aquilo que você quiser, tá bom? Fiquem aí com a Mayra, que ela tem muito para trazer para as nossas vidas. Eu sou a Mayra Cardoso, é uma alegria muito grande estar com vocês. Eu sou gestora da área de qualidade, líder há muito tempo, e Deus despertou no meu coração, né, o quanto que a gente pode contar histórias e fazer com que essas histórias sejam aprendidas por nós, mas por outras pessoas, porque as nossas histórias compõem cada um de nós. A gente acha que a nossa identidade é o polegar, mas Deus, quando nos criou, Ele compõe a nossa vida de história, de acontecimento, e isso torna a gente único, né? Cada ser humano único. E quanto mais a gente vive, quanto mais a gente compartilha histórias com pessoas, reconhece as lições aprendidas da nossa própria história, isso compõe a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. E eu peço licença para compartilhar aqui com muita humildade um pouquinho da minha história com vocês. Muitas das vezes, né, principalmente quando a gente é criança, a gente tem o entendimento que a gente pode tudo.
e ao longo da nossa vida nós vamos deixando isso de lado, nós vamos deixando de nos conectar, né, com aquilo que nós somos, com a nossa verdadeira identidade. Deus tem muito por trás disso, e a minha história também tem um pouquinho disso, então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre sonho e o quanto que a gente pode confiar em Deus, confiar na nossa capacidade, porque Ele nos capacita a cada dia. Eu soube o que eu gostaria de ser, né, como profissional, como propósito de vida, aos 11 anos. Com essa idade, eu pude trabalhar em uma churrascaria, atendendo mesmo, lavando pratos, e eu descobri ali o dom de servir, e ali eu entendi que eu gostaria muito de trabalhar com clientes, e por conta disso, eu iniciei um processo de construir minha carreira para trabalhar em qualidade. Aos 15 anos, eu descobri o curso técnico em Química. Eu sabia que ele seria as portas aí para iniciar uma carreira, né, profissional e cumprir o meu propósito, a minha missão nesse mundo. E aí, né, as coisas, eu mostro os caminhos, mas também depende muito da gente a pôr em prática, pôr em ação os seus planos, né? Então, eu entendi que o curso técnico em Química, que eu gostaria de cursar, estaria um pouco longe, né, da minha cidade, que é aqui no interior de São Paulo, uma cidade muito pequenininha, chama Monte Alto, e o curso que eu gostaria de fazer aos 15 anos, ele estaria por volta de 70 quilômetros longe da minha cidade. Eu não teria condição de ir e vir todos os dias, então eu precisaria me mudar para cursar esse curso. E iniciei, então, logo colocando em prática esse projeto de vida, passando no vestibular, passei no vestibular, mas eu não tinha contado todo o contexto ainda para meus pais, para minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai são muito rigorosos, muito carinhosos também, muitos deles na criação, né, minha e da minha irmã. E depois que eu passei no vestibular, que aí eu fui passar todo o contexto para eles, né, que para eu estudar eu precisaria morar sozinha aos 15 anos. E aí foi um convencimento ali, muita oração, pedindo para a mãe, para o pai deixar, enfim, até que eu consegui convencê-los, e eu tenho certeza que Deus abençoou também esse momento. E o sim da minha mãe e do meu pai, eu acho que não foi uma decisão fácil, deixar uma adolescente de 15 anos entrar sozinha. Mas foi. Então, carregando ali o carro, a mudança, era uma alegria muito grande, que foi agora na primeira noite. Porque assim também é com os nossos sonhos, né? Nós nos colocamos em prática em realizar, e isso não quer dizer que não vai ter dificuldade. E não quer dizer também que Deus não abençoe. Então, nessa primeira noite, eu descobri que eu nunca tinha dormido sozinha, que eu nunca tinha apagado uma luz. Sempre minha mãe e meu pai estavam ali, a minha irmã, cuidando, né, dando boa noite, aquele carinho, aquele zelo. E eu senti muito medo mesmo, porque eu nunca tinha me visto naquela situação. E eu gostaria de fazer uma comparação com vocês. Quando a mãe, né, tem mães, pais nos assistindo, quando um filho chora, principalmente um filho neném, né, pequenininho, depende da mãe e do pai, a mãe e o pai correm ali, acalenta aquele filho, faz carinho, acalma aquele filho, né? E eu descobri naquela noite, em todas as próximas noites, que eu poderia chorar a noite inteira, que nada iria acontecer. Minha mãe e meu pai não estavam ali. E essa foi a primeira descoberta, né? O primeiro desafio da minha vida em busca desse sonho, em cima dessa conquista.
E ao amanhecer eu tive que fazer uma grande reflexão, né, de como eu iria lidar com os medos. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, porque são muitos os nossos medos, são muitos os nossos desafios e os problemas que nós iremos encontrar no nosso caminho. Porque a partir desses problemas, desses desafios, é que a gente aprende, é que Deus nos molda, é que Deus nos usa. E isso é o que aconteceu comigo. Então, eu tinha duas opções ali, né? Falar com minha mãe: mãe, eu desisto, tô voltando para casa, vem me buscar. Ou encarar aquilo de frente, né? E aí eu vou falar um pouquinho das minhas descobertas, porque vocês já devem imaginar o que eu fiz, que foi encarar de frente, sim, mas para encarar isso de frente eu precisei entender a origem do meu medo. E esse é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês como reflexão. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, você tem que entregar para Deus, e você vai se deparar com medos, muitos medos. E eu queria falar para você que eu descobri a origem do meu medo. A origem do meu medo era dormir à noite no escuro. Eu tinha muito medo do escuro, eu tinha muito medo de estar sozinha. E eu descobri que para o escuro eu poderia acender as luzes. E mais do que isso, eu descobri que eu poderia ser luz, a iluminar meu caminho e iluminar o caminho das pessoas que estavam no meu entorno. Então foi isso que eu decidi naquele dia seguinte. Não foi fácil, mas eu gostaria de falar para você que mediante um problema, mediante uma dificuldade, o primeiro passo é a sua decisão. E se você tem medo, se você acredita que as coisas não vão dar certo, tente, acredite em você, na força de Deus na sua vida, porque Deus tem um mover, tem um propósito diferente, um propósito único para nós, como seres humanos, como filhos amados e queridos de Deus. E então, ao longo disso, né, eu descobri que eu precisaria ter coragem. E a coragem, ela não é a ausência do medo, mas é você agir mesmo com medo, entregando o seu medo para Deus, entendendo a causa do seu medo e confiando principalmente em Deus. E a coragem, nós precisamos de coragem para 3 coisas. Primeiro, para agir. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, qual o problema que você enfrenta, qual que é o sonho que você quer conquistar, só que ninguém vai fazer por você, assim que somente você pode fazer. Mesmo que Deus entregue um caminho, indique um caminho, pessoas, ainda assim vai depender da sua ação. E você precisa agir. Então, esse é o primeiro ponto. Tenha coragem para agir, para colocar a sua vida em um patamar que Deus quer, para cumprir os propósitos que Deus deseja para ela. Depois, a gente precisa de coragem também para pensar, sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos de forma acondicionada, de formas que nós fomos pequenos, barrados e bloqueados, né? Pelas situações, pelas coisas que a gente viveu, que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores da graça de Deus. E eu falo para você que você precisa mudar o modo de pensar, você precisa ter coragem para mudar o modo de pensar, que muitas vezes foi imposto desde quando você é pequenininho. Tem gente que não gosta da analogia de super-heróis, mas quando a gente é criança, a gente tem uma crença que a gente pode tudo. E nós podemos tudo em Deus. Então, independente do que as pessoas falaram para você, daquilo que você escutou, daquilo que seu coração tornou como verdade, né? Deus tem uma missão para você, e Ele capacita, através do Espírito Santo, novos pensamentos. E é isso que você precisa ter, esse despertar para o Espírito Santo também.
E por último, que você se posicione como ser humano, como pessoa na busca de Deus, na busca dos seus sonhos e dos seus projetos. Então, o primeiro ponto, né, que eu trago aí de reflexão para essa noite é que você tenha coragem para agir, para pensar e para posicionar. E depois eu entendi que não era só necessário coragem, né? Eu estava morando longe da minha mãe e do meu pai. E como filha, né, se eu ligasse para minha mãe, contasse para minha mãe, falasse, mãe, eu tô com muita dificuldade, estou chorando, quero desistir, ou ligasse à noite chorando para ela, né? Eu fico imaginando como que seria minha mãe, meu pai, qual que seria a preocupação deles, né? Eles iam falar, vem embora, menina, né? Ou se não, naquela época era uma época muito difícil, eles não teriam condições de me buscar à tarde, da noite. Enfim, eles iriam endoidar, né? Mãe e pai iriam endoidar, com certeza. E eu precisei entender que eu precisava de pessoas numa equipe, numa rede de apoio. E a primeira coisa que eu fiz foi entender que esse líder, essa equipe, nesse processo que se chama vida, minha vida, não seria liderada por mim. A primeira coisa que eu decidi foi que o líder dessa minha história, dessa minha jornada, seria Deus. Eu coloquei Deus como líder da minha vida, da minha história, do meu projeto. E eu me deixaria ser guiada, liderada por Deus. Num segundo momento, eu entendi que eu precisaria de pessoas no meu caminhar. E eu fiz grandes amizades que eu levo para a vida. Pessoas que foram sinceras quando eu precisava, né? E uma reflexão que eu deixo para você é, mediante o seu sonho, aos seus projetos, aos seus problemas, quem são as pessoas que você pode contar? Quem lidera a sua equipe é Deus. Você coloca Deus como o seu grande líder. Você segue Deus. Então essa é uma das coisas que eu gostaria de deixar para você. E a gente escuta muito falar de audiência. Quem são as pessoas que estão no nosso entorno? Eu gostaria de fazer aqui uma analogia para vocês. Imagina que eu estou, por exemplo, vivendo uma vida que não é uma vida em Cristo. Se eu continuo com pessoas que me levam a ter hábitos que não são saudáveis, vai ser muito mais difícil encaixar no caminho. Então, mediante os seus problemas, os seus sonhos, quem são as pessoas que você pode contar? Você realmente pode contar com essas pessoas? Elas são as pessoas que vão te fornecer apoio, que vão acreditar em você, no seu sonho? Ou não? Você precisa rever quem são essas pessoas. Porque Deus quis os discípulos consigo. E essa foi a equipe de Jesus, né? Ele teve toda essa rede ali de apoio, ele não estava sozinho. Então, até Jesus, o Filho, né? O Filho que se fez homem, ele estava ali com uma equipe que ele poderia contar e em toda a sua missão. Então, eu falo para você, quem é a tua equipe? Quem está com você? Quem você pode contar? E é importante que durante esse processo você tenha conversas francas com essas pessoas. Conversas francas primeiro com Deus. Porque às vezes a gente se irrita com Deus, ou a gente se alegra com Deus, mas seja verdadeiro com Deus nas suas conversas. Se tiver que brigar com Deus, briga com Deus. Mas entenda os propósitos de Deus também na sua vida, né? Fala, Senhor, por que você fez isso, né? E eu tenho certeza que você vai obter as respostas, né? E muitas delas vai ser que Deus tem algo muito maior para você. Quando a gente passa por algum processo, principalmente um processo de perda, é tão difícil nós aceitarmos esse processo de perda. E Deus quer mostrar para nós que tem algo maior e muitas vezes é o próprio livramento. Então, tenha essas conversas francas com Deus e com as pessoas que estão ao seu entorno.
Um outro ponto importante que eu descobri foi que a gente precisa reconhecer erros. Nós erramos muito ao longo da nossa vida, e reconhecer cada um desses erros e fazer a correção é muito importante. Muitas vezes nós erramos e nós não conseguimos lidar nem com os nossos erros, nem com o erro dos outros. Por isso que cada vez mais as pessoas estão doentes por guardar mágoa, por pessoas que erraram, que nós não conseguimos nos libertar. Então eu falo para você que você precisa aprender a lidar com os erros, não só você, mas com os outros, e entender as suas vulnerabilidades. Onde que eu tenho oportunidade como ser humano de aprender, de me desenvolver, de ser uma pessoa melhor. E essas pessoas que estão no entorno vão te ajudar com isso. Eu gosto de usar como exemplo um pai e uma mãe. O pai e a mãe, ele não corrige um filho porque falta amor, porque ele não quer o bem do filho, pelo contrário. Ele corrige porque ele quer que o filho seja um ser humano melhor, ele cresça na fé, na graça, como um ser humano bom. Então é isso também que a gente precisa ter das pessoas que estão ao nosso entorno, dessa equipe que você tem construído na vida, pessoas que te apontam aonde você precisa corrigir, qual falho, né? Onde você falhou, para que você possa corrigir, viver na graça de Deus. E então, entendido isso, quem seriam as pessoas que estariam na minha vida, né? Primeiro, sendo liderada por Deus, essas amizades, essas pessoas incríveis que eu pude contar, eu peço para você fazer essa reflexão, né? Quem são as pessoas? São pessoas que estão tapando só com a peneira, ou que são verdadeiras com você, pessoas que querem o seu bem, e às vezes você vai ter que sim mudar, mesmo que doa, talvez você vai ter que mudar, que esse ambiente não seja bom, não seja melhor para você. Talvez você vai ter que sim mudar. E Deus vai te indicar as pessoas certas. Olhe por isso. E para finalizar, tem dessas pessoas que me ajudavam, que me orientavam, muitas vezes de manhã, né? Eu chegava até muito chorosa, né? Essas pessoas falam assim, por isso. Você quis ficar, não é o seu sonho? Então vamos lá, enxuga essas lágrimas, segue essas lágrimas e segue no teu caminho, né? Então que você tenha esse apoio, que você tenha essas pessoas para apontar. E o que eu descobri foi no último dia, quando eu estava lá, meus pais já me filmando, depois de morar 12 anos, 2 anos sozinhos. 12 não, né, gente? 2 anos só sozinha. Depois de morar esses 2 anos sozinha, eu olhava para minha mãe e para minha mãe, os olhos da minha mãe e do meu pai. Eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tinha honrado tudo que eu tinha falado com a minha mãe, com meu pai, e minha mãe tinham orientado, né? E foram várias as condições para mudar sozinha, né? Eu tinha honrado tudo aquilo que a minha mãe e meu pai tinham pedido. E não tem nada mais forte do que você honrar isso. E honrar as pessoas, honrar os compromissos e honrar as palavras. E a primeira coisa que eu queria fazer de reflexão com vocês é se você tem honrado primeiramente Deus. Porque Deus tem projetos para nós. Muitas vezes nós não honramos aquilo que Deus tem para nós, e muitas vezes é que a própria desconfiança. Às vezes a gente entrega um problema, ou entrega um sonho, um projeto para Deus, e o tempo todo a gente desconfia de Deus, principalmente quando as coisas começam a não dar certo. Então, confie, né?
creia que se você entregou para Deus, Deus vai abençoar cada um dos seus projetos, cada um daqueles problemas que você passa, e Ele vai trazer a solução. Creia nisso. Honre Deus, honre a força das promessas de Deus na nossa vida. A segunda reflexão que eu gostaria de trazer para você é para você honrar os seus compromissos consigo mesmo. Porque muitas vezes nós entregamos para Deus, nós entramos num momento de descrença e nós deixamos de lado, nós paramos de agir em função dessa descrença. Eu falo para você que se você prometeu algo, um compromisso, algo bom, algo que seja em busca dos seus sonhos, honre isso. Honre as suas palavras, porque não há nada mais forte do que você honrar cada uma das suas palavras e as promessas com você mesmo. E, por último, honre as pessoas. Porque quando você tem as pessoas ao seu redor, ao seu entorno, essas pessoas e aquilo que você fala para elas tem um poder enorme. Então, honre isso também. Porque Deus honra também a nossa vida, nossos projetos, a partir daquilo que a gente faz conosco e com os outros. Então, para finalizar, eu gostaria de falar que as suas palavras, quando você fala algo para alguém, quando você fala algo para Deus ou para si mesmo, você precisa honrar isso. A gente pode chamar como promessa, mas isso é a força da honra. Deus honra todas as promessas que Ele tem conosco desde quando nós nascemos. Desde quando no ventre da nossa mãe Ele já construía a nossa história. Desde quando Ele começou a mentalizar a nossa criação nesse universo, nesse mundo tão lindo. Depois, honre os seus compromissos. Você disse que vai fazer algo, faça. Honre cada uma das coisas que você fala. E por último, as pessoas, como eu disse para vocês. E eu gostaria de finalizar com uma mensagem que os seus sonhos, eles são projetos de Deus, mas eles dependem de você. Eles dependem da coragem que você se coloca para agir, para pensar, para se colocar em ação. Eles dependem de quem você tem no mundo, quem lidera a sua vida. E eles dependem também da honra, de como você honra os seus compromissos. Então, entregue para Deus, confie em Deus, que Deus vai abençoar cada um dos seus projetos. Não desista dos seus sonhos. Deus, Ele tem projetos para nós. E Ele quer que nós sonhamos. E Ele nos dá a ferramenta. Ele nos capacita para que a gente possa conquistar cada um desses sonhos. Para você que possa estar passando por um problema, por uma dificuldade, entregue para Deus e também enfrente esse problema com coragem. Tenha pessoas que vão te ajudar nesse processo. Confie em Deus e também honre as ações para que você possa sair desse problema. Amém? Oi. Pastora, tô vocês aqui. Estão aí? Tô aqui. Ele estava esperando ele me passar para mim. Vocês. Que tremendo, viu? Meu Deus. É a história do livro, né? Eu li a sua história. E eu achei tão bonita essa parte da família, né? Dos pais, da honra que você falou, do medo de ir, mas do ter que ir para crescer, né? A gente tem que, algumas coisas, renunciar
para que a gente cresça, para que a gente desenvolva. Então, assim, eu li, né, a sua história e exatamente aí o que você falou, e é tremendo, porque às vezes nós temos medo de dar passos, né? Eu não vou... Às vezes não é o medo, mas é o comodismo. Fica acomodado com aquela situação, é tudo fácil, né? Casa dos pais. Mas tem horas que a gente precisa evoluir. Para evoluir, a gente tem que ter coragem, como você falou, de avançar, né? Que lindo. Eu amei, né? Sou suspeita a falar da Mayra, porque realmente... Estava falando aqui com o meu diretor, viu, Mayra? Que você é uma benção. Minha mãe também está aqui hoje. E a história, ela levou, né, para o lançamento do livro. Os pais dela estavam lá, né, Mayra? A gente teve a oportunidade de conhecer. O pastor, eu estava contando até para a Selma, né, idealizadora desse projeto conosco, que meus pais não sabiam de tudo que eu tinha passado. Sério? Eu nunca contei para os meus pais. Certo ou não, eu não contei porque meus pais... Eles são pessoas, assim, extremamente preocupadas. E eu quis poupá-los, né, de tudo isso que eu passei. Então, alguns amigos muito próximos que sabiam dessa dificuldade, do medo, e luta que foi, depois desses 2 anos, conquistar esse curso, né? E eles souberam da história no lançamento, né? Então, eu levei meu pai, minha mãe, minha família no lançamento do livro, e foi a primeira vez que eles ouviram aquele momento muito emocionante que eu pude honrar também a vida deles. Foi lindo, né? Eles estavam lá e vendo, né? Eu não lembrava dessa parte, que eles não sabiam até aquele momento das lutas. Mas lógico que, como pais, eles deviam imaginar, né? Os pais imaginam. Ontem eu estava conversando com uma amiga e falando justamente isso, porque a minha filha mais velha vai fazer 13 e a outra tem 10. Aí eu falei, meu Deus, um dia elas vão ter que voar. Eu estava conversando com essa amiga e a gente vai ter que deixar, como é difícil, mas ao mesmo tempo, se a gente prende, elas não crescem. A gente tem que entender que a gente não cria filhos para ficar ali, né, de bibelô guardado. Então, eu acredito que os seus pais tinham uma ideia, né? Que não tem como você sair de casa, do conforto do seu lar, a gente ir, né, descobrir e conhecer e desbravar as coisas e não passar nada. A gente passa... E o próprio Deus permite para o nosso crescimento, desenvolvimento. Senão, se a gente tiver tudo fácil, tudo muito na mão, não passar nada, que experiência você teria ou eu para contar, né? Nenhuma. Então, Deus permite e Ele proporciona também, eu falo, né? Momentos assim da gente passar essas inseguranças, incertezas. E eu achei muito legal também da sua fala, e hoje também que você escreveu, dessa rede de apoio. É muito legal isso, né? Porque eu, por exemplo, eu moro aqui e ninguém da minha família mora aqui, parente. Então, a gente é sozinho aqui em São Paulo. Sozinho, que eu falo assim, de pais, né? Minha irmã mora longe. Então, a gente precisa de rede de apoio mesmo. Porque imagina, né? A gente não pode contar com eles. Então, muito legal isso também que você falou. De que você achou, lógico, primeiro em Deus, mas também nessas pessoas, uma ajuda, né? Um braço e um apoio e uma força quando precisava, porque a gente sempre precisa. Um ajudando o outro. E a gente, quando entende isso, melhora bastante, né? Os problemas melhoram, eles diminuem um pouco, né? A dimensão. Não é que eles diminuem, a dimensão de tudo que a gente acha que, meu Deus, é muito grande. Quando você tem com quem contar, eles são menores. Né, Mayra? Então... Deus não nos fez, pastora, para viver sozinhos, né? Então, por isso que na criação, ele quis isso, né? Ele quis que tivesse pessoas. E eu citei o exemplo de Jesus, né, com os discípulos, e foi, né? Foi a rede ali que Jesus teve como apoio, e ensinando, né? Ensinando a ser melhores, e fazendo com que os discípulos seguissem com a missão deixada por eles. E é muito disso. Nós não vivemos sozinhos, nós não estamos sozinhos. E o ser humano que escolhe viver sozinho, ou não ter ninguém para contar, é algo muito triste.
porque nós não evoluímos sozinhos. Então, quem não tem, né, ninguém para contar, acaba tendo ainda mais dificuldade nos seus processos, porque Deus quer sim que nós vivamos em comunidade, vivamos como os irmãos, e isso faz com que nós cresçamos a cada dia, porque nós aprendemos com nossos erros, com nossas falhas, e nós também podemos aprender com a vida dos irmãos, por isso que os testemunhos são tão importantes, né? E isso faz parte de quem nós somos. É verdade, eu tenho o costume de falar isso do testemunho, porque às vezes as pessoas não dão muito crédito, mas o testemunho é a vida de Deus em nós, né? O testemunho é o que que o Senhor permitiu a gente passar. Para quê? Para a gente ajudar outras pessoas. Por isso que chamam testemunho, algo que a gente viveu, que vai servir de ensino, de exemplo, seja o que for, para alguém ou não passar, ou saber como passar, né? Porque quando alguém já passou por aquilo e nós escutamos, a gente aprende. Podemos fazer, por exemplo, erros, cometer os mesmos erros, mas a gente, muitas das vezes, quando nós ouvimos testemunho, a gente sabe o que tem que ser feito ou não. Erramos porque não queremos ouvir, né, e tomar como exemplo. Por isso que você falou também dos pais, né, da listinha lá gigante que você falou que o seu pai fez para você, né, quando você saiu. Mas é isso, é o amor, é o cuidado, é o zelo, né? Então, isso é muito importante. Então, testemunho, vocês que estão escutando, o testemunho que Deus permite você viver, aquilo, o problema, a luta, a dificuldade, a força, né, até a frustração, as vitórias, tudo que você passa tem que servir de testemunho para alguém. Tem que servir, né, para que o outro cresça, para que outro aprenda, para que outro evolua. A gente não passa em vão. E como a Mayra falou, nós somos criados para andar, né, junto, em comunidade, no meio, né, das pessoas, não para vivermos sozinhos. Não é isso? Amém? Pastores, os testemunhos são tão fortes, né, na nossa vida, porque Deus usa de nós como canal, né, de cura, através do testemunho. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, enfrenta um problema e a gente dá testemunho, nós fazemos com que Deus nos use para comunicar, né, que Ele é fonte de milagre, né? E Ele desperta ainda mais a fé nos nossos corações, né? Então, é muito bonito a gente poder ser usado por Deus para testemunhar, né, todos os milagres que nós vivemos. Nós somos milagres, né? Então, quando a gente testemunha isso, é muito forte, é muito poderoso, e a gente é usado por Deus através dos testemunhos. Que legal, que bênção. E a honra, né? Terminando aqui, tudo que a gente vai recapitulando, tudo que a Mayra falou, honrar. Coisa boa é quando a gente honra, né? Honrar, ela deu aí 3, né? Honrar a Deus, honrar você mesmo e honrar pessoas, né? Foram esses 3 que você falou, né, Mayra? Honrar a Deus, honrar nós mesmos e honrar pessoas. Eu achei muito tremendo, porque tem pessoas que acham que desvalorizam as outras, né? Não dão essa credibilidade, essa honra, esse respeito, vamos usar esse termo, né? E trata como se qualquer pessoa, como se fosse qualquer um, e na verdade todos nós somos pessoas especiais, e a gente precisa honrar, sim, honrar aqueles que estão ao nosso lado, honrar aqueles que, né, nos dão apoio, honrar. Eu achei muito legal também você trazer essa parte da honra, porque isso falta muito nos dias de hoje. Numa sociedade que a gente vive hoje, não é a maioria que sabe honrar, ou que tem prazer em honrar o outro, né? E principalmente honrar ao Senhor, né? A maioria não honra a Deus, não honra a si mesmo, promessas jogadas ao vento, e piorou, se você, quando eu falo assim, né? Se a pessoa não consegue honrar a Deus, se ela não consegue honrar ela mesma, como que ela vai honrar alguém? Não tem como. É meio que uma reação em cadeia, né? É mais ou menos assim. Então, achei muito interessante também isso que você trouxe sobre a honra. Que a gente possa aprender a honrar as pessoas, né?
e a valorizar as pessoas, a dar o crédito merecido, né, a cada um que é colocado diante de nós. Isso é muito importante. Viu, Mari? Eu te honro nessa noite. Simples, né, o pastor? Às vezes são coisas simples que a gente honra os outros, né? Eu gostaria aqui de aproveitar, né, a oportunidade para honrar a sua vida, honrar a graça de Deus de ter te conhecido, a oportunidade de estar aqui na TV Shalom, no programa Vidas para Cristo. Então eu honro cada um de vocês, a sua equipe maravilhosa. Gratidão pelo convite, que Deus transborde muito através da vida de vocês. Amém. Igualmente, viu, Mayra? A gente está muito feliz, eu especialmente, de você estar aqui conosco. A Mayra, como ela falou, né? Ela palestra. Eu queria que você falasse sobre um pouco, rapidinho, eu sei que você já falou, mas se alguém quiser te convidar para fazer, né, a palestrar, as coisas que você faz, como que faz, Mayra, para entrar em contato com você? Estamos aqui na TV Shalom, né? Estamos transmitindo, de repente alguém que está escutando. Hoje uma pessoa perguntou para mim, uma amiga minha, ela falou assim, pastora, ela mandou mensagem para mim, né? Aquelas mulheres que estão indo lá no programa, como é que faz para chamar elas? E aí ela começou a falar o nome de algumas que ela lembrou, né? Que já vieram aqui, assim como você tá aí agora. E aí eu fui explicando, olha, uma mora lá em Maceió, a outra mora lá no Espírito Santo, que eu fui falando de cada uma. Mas eu te passo o contato, elas, né, conversando aí e tal, elas vão, palestram e tal. Então, como que, se alguém estiver escutando e quiser, né, te chamar, o que você vai, faz, né, palestra, apresenta, fala um pouco sobre isso, assim. Você fala melhor, né? Eu palestro, pastora, eu tenho mentoria também. E aí, quem tiver interesse ou quiser conhecer um pouquinho mais de mim, da minha história, pode seguir pelas redes sociais e me chamar também. mairacardoso.qa. Então, pode seguir lá está um pouquinho também da minha história. E vocês também podem me contatar por lá. Pronto. Instagram, né? @mairacardoso. Tem ponto? QA. QA. Então ela dá mentoria também. Hoje em dia é tão importante, né? Você fazer uma mentoria. E então contacte aí a Mayra, que você vai ser grandemente edificado. Obrigada, viu, Mayra? Estou muito feliz de você estar participando aqui. Espero que a gente se veja em breve, se encontre, né? E que o Senhor realize todos os projetos do seu coração. Eu vou orar para a gente, para você, para nós, mas que o Senhor realize todos os projetos do seu coração, que você continue sendo grandemente usada, aonde você for, pisar a planta dos seus pés, que vidas sejam transformadas, edificadas, curadas, né? Vidas sejam alavancadas, né? Com aquilo que você traz, com aquilo que você levar aonde você for. Tá bom? Vamos orar. Agradeço muito a sua vida. Que o Senhor continue te abençoando. E a gente vai orar e já vai encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Amém, pastora. Obrigada. Gratidão a você e toda a sua equipe. Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos. Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, como foi falado aqui, Senhor. Honrar a Ti, Senhor da glória. A Deus, entregar para o Senhor, Pai, toda a glória, Pai. Nós entregamos nessa noite. Senhor, obrigada por esse programa. Obrigada pela vida da Mayra, Senhor, nessa hora, Pai. Abençoa ela poderosamente com todas as sortes de bênçãos. Que o Senhor, Pai, que conhece o profundo e oculto do nosso coração, que o Senhor visite ela, meu Pai, que o Senhor venha sondar, Pai, os desejos, aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela sonha, meu Pai, que o Senhor venha realizar, Pai amado, conforme os seus projetos. Realiza, Senhor, os sonhos da Mayra, Pai. Faz, meu Deus, os seus milagres, os seus prodígios. Continua, Senhor, sendo com ela. Continua, meu Deus, nessa calmaria, Pai, que ela fala, que ela ministra, que o Senhor possa curar vidas, que o Senhor possa transformar situações quando ela estiver em algum lugar, meu Pai. Abençoa o lar dela, abençoa os projetos, abençoa o trabalho, todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Também abençoa as nossas vidas, a TV Shalom, esse canal, Pai, de bênção, Pai, que continue cada vez
mais forte, cresça, meu Senhor da glória, que mais pessoas, meu Senhor, venham estar aqui trazendo uma palavra, um testemunho, Senhor, edificante, meu Pai, que as vidas que nos assistem, Senhor, desses 3 anos, meu Pai, que elas possam ser transformadas, que elas possam ser tocadas pela sua presença, Deus, que o Senhor continue trabalhando, Pai, na vida de cada um, porque nós precisamos de Ti, nos ensina, nos ajuda a honrarmos, meu Pai, a Ti, a honrarmos as nossas próprias promessas e a honrarmos as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nos ajuda a termos a palavra, Senhor, e cumprir aquilo que é dito, Senhor, como foi falado aqui nessa noite, que nós possamos, meu Pai, ser praticantes de tudo aquilo que nós ministramos, meu Senhor, nos ensina, nos ajuda, em nome de Jesus, que cada vida que nos escuta, meu Pai, possa praticar, Senhor, aquilo que aprende, aquilo que ouve, Pai amado, para que possa ser transformada no nome de Jesus. Assim nós oramos, abençoa essas famílias, abençoa esses lares. Se tiver alguém no leito de hospital, Senhor, às vezes ouvindo essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que cura, que restaura. Visita essa vida agora, Pai. Restaura, Senhor, trazendo a saúde, a esperança, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, aonde o Senhor entra, coisas novas acontecem, maravilhosas. Senhor, faz o que Te apraz com cada um que está escutando hoje, Pai, e assim nós oramos, entregamos tudo a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, que bênção. Deus abençoe, Mayra, um beijo, até a próxima. Deus abençoe você, a sua casa. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom, às 20 horas. Deus abençoe, tchau, tchau. Se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero conta pra ninguém. As coisas que eu só conto pra Ti. E quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, dos meus confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, dos meus confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo.
quando me perguntam, eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. É que a tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a tua presença me faz no deserto estar, ficar em paz. É que a tua presença me faz na tempestade ficar em paz. É que a tua presença me faz em qualquer momento ficar em paz. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Contigo eu sei que vai ficar.